Os Estados Unidos quebraram um silêncio de 40 anos. Para salvar 500 mil de pessoas de uma seca bíblica, engenheiros não estão apenas bloqueando um rio com concreto. Eles estão perfurando as montanhas rochosas e erguendo uma parede colossal de 107 metros feita de asfalto quente. Este é o projeto Chimney Hollow, 690 milhões de dólares, para construir o coração negro que manterá o Colorado vivo. Para entender a loucura necessária para aprovar este projeto, você precisa primeiro sentir a poeira na boca. O oeste americano não está apenas com sede, ele está morrendo. Os cientistas confirmaram que estamos vivendo a pior seca dos últimos 1.200 anos. Não é um ciclo ruim de uma década, é uma mudança fundamental na estrutura do clima. Os gigantescos reservatórios que sustentaram o crescimento da América no século XX, o Lago Mead e o Lago Powell, recuaram tanto que revelaram barcos afundados da Segunda Guerra Mundial e leitos de rios que estavam submersos há gerações. Imagine olhar para o tanque de água da sua casa e ver que restam apenas 10%. O pânico seria imediato. É exatamente isso que está acontecendo agora. Cidades inteiras no Arizona e em Nevada estão racionando cada gota, e fazendas que alimentavam a nação estão virando deserto. Mas no Colorado, o problema é ainda mais cruel. Existe um paradoxo geográfico que parece uma piada de mau gosto da natureza. Olhe para o mapa. 80% da população do estado vive no lado leste das montanhas, onde as cidades estão explodindo em tamanho e devem dobrar de população até 2050. Mas a água está quase toda no oeste. A cada primavera, quando a neve derrete nos picos majestosos das rochosas, bilhões de litros de água pura e gelada correm para o lado errado. Elas fluem para o oeste, em direção ao Oceano Pacífico, deixando as planícies do leste secas e sedentas. É um desperdício que a civilização moderna não pode mais aceitar. A missão dos engenheiros tornou-se clara e aterrorizante. Eles precisam roubar essa água da gravidade. Eles precisam fazer o impossível acontecer. Transportar um rio inteiro através de uma parede de granito sólido que toca as nuvens. E para armazenar esse tesouro líquido, eles precisam construir algo que a América parou de construir há décadas. Antes que a primeira gota de água possa ser guardada, ela precisa fazer uma viagem que desafia a física. Não estamos falando de um simples cano de jardim. Estamos falando do sistema circulatório artificial mais ambicioso da América do Norte. A água começa sua jornada no reservatório Windy Gap. Mas o verdadeiro monstro de engenharia que torna tudo isso possível é o túnel Adams. Imagine estar dentro de uma broca gigante, triturando a rocha mais dura do planeta. O túnel Adams é uma passagem escura e úmida, de 21 quilômetros de comprimento, perfurada diretamente através do coração das montanhas rochosas. Para colocar isso em perspectiva visual, o comprimento deste túnel é mais de 2 vezes a altura do Monte Everest, empilhado sobre si mesmo. É uma artéria invisível, escondida sob milhões de toneladas de pedra, onde a água viaja na escuridão total para cruzar a divisão continental. Quando a água finalmente explode para fora da montanha no lado leste, ela não está livre. Ela é imediatamente canalizada para uma rede de alta pressão. Ela passa por túneis menores e entra em uma tubulação de aço titânica. Este tubo tem 3 metros e 20 centímetros de largura. É tão grande que você poderia dirigir um caminhão de entrega dentro dele sem arranhar os espelhos laterais. A pressão aqui é imensa. Válvulas de controle que parecem motores de foguetes regulam o fluxo, garantindo que a força da água não destrua o metal. Todo esse sistema, monitorado por sensores de inteligência artificial em tempo real, tem um único objetivo: entregar o líquido precioso em um vale tranquilo perto de Loveland, Colorado. Um vale que costumava ser um resort da Hewlett-Packard, mas que agora está prestes a se tornar o fundo de um lago artificial gigantesco. Mas quando essa água chegar, o que a impedirá de destruir tudo em seu caminho? Aqui chegamos ao local da construção, onde a escala humana desaparece. O que está sendo erguido no Chimney Hollow não é uma barragem comum. Esqueça a imagem da represa Hoover, aquele arco de concreto branco e rígido que você vê nos filmes. Aquilo foi o símbolo do século XX. O século XXI exige algo diferente. Esta é uma barragem de aterro, uma montanha artificial meticulosamente construída por mãos humanas e máquinas gigantes.
A parede se ergue a 107 metros de altura. Isso é equivalente a um arranha-céu de 35 andares, bloqueando a saída do vale. O comprimento da crista da barragem se estende por mais de 1 quilômetro, cobrindo uma distância igual a 11 campos de futebol profissional colocados em linha reta. O volume de material movido aqui é incompreensível. Caminhões basculantes que parecem brinquedos à distância transportaram e depositaram 6,8 milhões de metros cúbicos de rocha. Eles estão construindo uma pirâmide moderna, camada por camada. Quando estiver cheio, este reservatório segurará 1,22 bilhões de metros cúbicos de água. Isso é água suficiente para abastecer toda a cidade de Denver por 5 anos inteiros. A pressão na base dessa parede será esmagadora. Se essa barragem falhar, a catástrofe seria bíblica. Mas houve um momento de pânico silencioso no início do projeto. Para construir uma barragem de rocha, você precisa de um núcleo impermeável, geralmente feito de argila, para impedir que a água passe pelos espaços entre as pedras. Quando as escavadeiras rasgaram o chão do vale até a rocha matriz, os geólogos confirmaram o pior pesadelo: não havia argila. O vale era apenas areia e granito triturado. Sem argila, a barragem seria apenas uma pilha de pedras permeável. A água passaria direto por ela. O projeto de 690 milhões de dólares parecia condenado antes mesmo de começar. Mas a engenharia americana olhou para a Europa, especificamente para a Noruega e a Suécia, e encontrou uma solução radical. Eles decidiram abandonar a terra e usar o petróleo. A solução é o asfalto, mas não o asfalto que você dirige todos os dias. Estamos falando de núcleo de asfalto hidráulico, uma tecnologia tão rara que este é apenas o segundo projeto em toda a história da América do Norte a utilizá-la. É aqui que o vídeo se torna quente e viscoso. Imagine uma fábrica química montada no meio das montanhas. O cheiro de betume quente enche o ar. As máquinas aquecem uma mistura especial de pedras finas, e betume a uma temperatura infernal de 150 graus Celsius. A mistura é negra, brilhante e mortalmente quente. Esta substância não é despejada de qualquer jeito. Uma pavimentadora especial, guiada por laser e GPS, deposita o asfalto no centro exato da barragem, subindo camada por camada, à medida que as rochas são empilhadas ao redor. O resultado é um núcleo preto, vertical, que funciona como a espinha dorsal da barragem. Mas por que asfalto? A resposta é genialidade pura. O concreto é duro, mas é quebradiço. Se o chão se mover, o concreto racha. O asfalto nesta mistura especial é viscoelástico. Isso significa que ele é sólido o suficiente para ficar em pé, mas flexível o suficiente para fluir. Pense nisso como um coração de pedra, envolto em uma camada gigante de borracha indestrutível. Se um terremoto sacudir as montanhas, ou se a barragem assentar com o peso colossal da água, o núcleo de asfalto não vai rachar. Ele vai se dobrar, ele vai se adaptar. Se uma pequena fissura aparecer, a pressão e o calor natural farão com que o asfalto sangre para dentro da rachadura, selando-a automaticamente. É uma barragem que se cura sozinha. É a fusão perfeita de força bruta e química avançada. Para instalar isso, eles tiveram que bombear concreto líquido nas profundezas da terra, criando uma cortina de isolamento na rocha-mãe, e depois construir este núcleo negro, centímetro por centímetro, sob o sol escaldante e a neve congelante. É uma barreira feita para durar não décadas, mas séculos. Mas a confiança cega na química não é suficiente quando 500 mil de vidas estão em jogo. A barragem Chimney Hollow não é apenas uma pilha de pedras com um centro de asfalto. Ela é um robô gigante disfarçado de montanha, enterrados profundamente dentro daquela parede negra, onde nenhum humano jamais poderá ir novamente. Estão mais de 500 sensores de fibra óptica e instrumentos de pressão. Estes não são sensores comuns. Eles formam um sistema nervoso digital que está acordado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esses nervos digitais conseguem sentir coisas que nós não conseguimos. Eles detectam a pressão da água empurrando contra a parede. Eles sentem as microvibrações do vento batendo na crista da barragem. Eles podem até registrar tremores de terra acontecendo a centenas de quilômetros de distância.
Todos esses dados são enviados para um cérebro de inteligência artificial no centro de controle da Northern Water. O computador conhece a respiração normal da barragem. Se houver qualquer mudança, 1 milímetro de deformação, uma gota de vazamento, o alarme soa antes que o problema se torne real. Além disso, drones autônomos patrulham os céus acima da barragem diariamente, criando mapas 3D com precisão de centímetros. Não há humanos pendurados em cordas arriscando suas vidas para inspecionar rachaduras. Os robôs fazem tudo. Mas toda essa tecnologia tem um preço, e não é apenas financeiro. O custo real é pago pela natureza. Onde agora vemos esta máquina de água, existia um ecossistema vivo. Florestas de pinheiros, riachos onde cervos bebiam água ao amanhecer, trilhas onde famílias acampavam no verão. Tudo isso se foi. O fundo do vale foi raspado, limpo e preparado para ser afogado. É uma visão melancólica. Ver a beleza selvagem ser substituída pela necessidade humana. Para compensar essa perda, o projeto prometeu plantar 2 árvores para cada uma que foi derrubada e criar novos habitats para a vida selvagem. Mas a verdade nua e crua permanece. Nós trocamos um vale vivo por uma bateria de água. E mesmo agora, com a barragem pronta, o reservatório não encherá da noite para o dia. Levará 3 anos de invernos com neve para encher este gigante. É um lembrete de que, não importa o quão avançada seja nossa engenharia, ainda dependemos da misericórdia do céu. Na década de 1980, a América disse não às grandes barragens. O país acreditava que a era de domar a natureza com força bruta havia acabado. Hoje, 40 anos depois, o projeto Chimney Hollow está diante de nós como uma prova de uma nova realidade. Não vencemos a natureza, tivemos que negociar com ela. Esta estrutura titânica prova que, para sobrevivermos em um planeta que está secando, não podemos mais usar apenas o concreto rígido do passado. Precisamos da flexibilidade do asfalto, da inteligência dos sensores digitais e da coragem de sacrificar vales inteiros para garantir o amanhã. O Chimney Hollow não é apenas um reservatório, é a primeira caixa d'água inteligente do século XXI. Enquanto a água começa a subir lentamente, cobrindo o asfalto negro e escondendo a engenharia para sempre sob uma superfície azul e calma, fica a lição. Esta é a única maneira de mantermos a civilização viva em um mundo onde a água vale mais que o ouro. Você já parou para pensar que aquela gelatina transparente e trêmula na sua sobremesa é feita, na verdade, de pele e ossos? Por trás desse doce inocente, existe um sistema industrial colossal que esmaga toneladas de materiais brutos e os submete a ácidos poderosos em uma jornada química intensa. Como a engenharia moderna consegue transformar restos de matadouro em um produto puro, cristalino e estéril em apenas 48 horas? A resposta está prestes a mudar a forma como você vê o mundo. Para compreender a verdadeira dimensão do que estamos prestes a testemunhar, precisamos olhar para trás, para uma linha do tempo que atravessa milênios. A gelatina não é uma invenção recente das nossas fábricas modernas. Ela é o resultado de uma busca humana que remonta ao Antigo Egito. Já naquela época, registrava-se o processo de ferver ossos e peles de animais para criar um caldo espesso e viscoso, valorizado tanto na culinária quanto na medicina antiga. Aqueles primeiros alquimistas da comida já entendiam que havia um valor nutricional oculto nas partes mais duras do animal. Mas foi apenas no século XIX que a escala mudou drasticamente. O inventor americano Peter Cooper revolucionou o jogo ao criar uma forma seca de gelatina, um pó que podia ser transportado e armazenado facilmente, abrindo as portas para a era da comida processada. Durante as guerras do século XX, esse material tornou-se estratégico. Leve e rico em proteínas, serviu como fonte nutricional vital para exércitos inteiros. Hoje, a gelatina infiltrou-se em cada canto da nossa vida, muito além da sobremesa. Ela está nas cápsulas farmacêuticas que tomamos, nos suplementos que nos mantêm saudáveis, nos cosméticos e até nas linhas de processamento de carne em massa. A jornada física da matéria-prima começa em um lugar que a maioria das pessoas prefere não ver: o final da linha de processamento de carne. Tudo se inicia com o que sobra: ossos, peles e tendões, deixados para trás depois que os cortes nobres foram retirados. Entre todos esses materiais, a pele de porco reina absoluta, representando mais da metade de toda a produção global de gelatina.
Pode parecer apenas resíduo, mas essas peles contêm uma concentração tão alta de colágeno que uma indústria multibilionária depende inteiramente delas. Se você soubesse que muitos dos seus suplementos diários nascem da pele de porco, isso mudaria a sua percepção? A logística para mover esse material é imensa e precisa. Assim que são separadas, as folhas de pele são resfriadas rapidamente para evitar qualquer degradação e carregadas em caminhões especializados. Cada veículo transporta várias toneladas de carga e a temperatura é monitorada a cada segundo da viagem. Não há margem para erro. Quando esses caminhões chegam à fábrica, a carga passa por uma inspeção rigorosa na área de recebimento. Qualquer material que não atenda aos padrões de qualidade é imediatamente descartado da linha. O restante é movido para armazéns temporários, onde sensores e técnicos garantem que tudo permaneça estável antes que a verdadeira transformação comece. Agora, entramos na fase bruta da operação, onde a biologia encontra a química industrial. Após a aprovação na inspeção, os couros e os ossos são enviados para linhas paralelas de limpeza e tratamento químico. O objetivo aqui é claro: extrair o colágeno precioso de dentro da estrutura resistente do animal. Para os couros, o processo inicia em tanques gigantescos, cheios de uma solução de cal diluída. Esse ambiente alcalino ataca o tecido, amolecendo a estrutura, removendo os pelos e dissolvendo resíduos naturais. Quando a pele se torna suficientemente flexível, ela é transferida para um sistema de lavagem de alta pressão. Jatos de água potentes removem qualquer impureza restante, revelando uma superfície limpa e brilhante, pronta para liberar seu colágeno. Enquanto isso, os ossos enfrentam um processo muito mais violento. Primeiro são lavados sob alta pressão e, em seguida, esmagados impiedosamente em pedaços que medem cerca de 2,5 a 5 centímetros. Esse tamanho é crucial para aumentar a área de superfície e permitir que os produtos químicos penetrem fundo. Os fragmentos de ossos entram em tanques de água quente circulante para remover a gordura natural e os minerais superficiais. Depois, eles são mergulhados em soluções ácidas ou alcalinas suaves, projetadas para amolecer a matriz mineral dura que protege o colágeno, como se estivessem destrancando um cofre biológico. Quando ambas as matérias-primas estão limpas e estáveis, elas avançam para a hidrólise, a etapa-chave que destrava o colágeno. Os couros, sendo mais macios, são tratados em tanques com ácidos diluídos, como ácido cítrico, cujas concentrações são controladas com precisão milimétrica para quebrar ligações específicas sem destruir a proteína. Os ossos, por outro lado, exigem um ambiente alcalino mais agressivo para penetrar sua armadura mineral. Esse processo de cozimento químico pode durar de várias horas a vários dias, continuando até que a estrutura dos tecidos esteja completamente aberta e pronta para liberar o tesouro que guarda dentro de si. Com a estrutura interna enfraquecida pela hidrólise, começa o momento crítico da extração. Os materiais preparados são transferidos para enormes chaleiras de extração de aço inoxidável, capazes de conter milhares de litros. As tampas são trancadas e o sistema aquece gradualmente a mistura para uma temperatura entre 54 e 82 graus Celsius. Esse calor é calculado para ser alto o suficiente para dissolver o colágeno na água, mas baixo o bastante para não cozinhar e estragar as proteínas sensíveis. Por horas a fio, agitadores lentos mantêm a mistura em movimento, transformando o conteúdo sólido em um líquido viscoso e amarelo pálido. O que sai dessas chaleiras parece um caldo grosso e não muito atraente, cheio de gordura e partículas flutuantes. Para transformar isso na gelatina cristalina que conhecemos, a fábrica usa força bruta e tecnologia fina. A solução quente é bombeada através de tubos de aço para filtros de membrana especializados. Os poros desses filtros são tão microscópicos que apenas as moléculas de colágeno conseguem passar, enquanto toda a sujeira e gordura ficam presas. O resultado é um fluxo límpido e puro de colágeno, livre de qualquer contaminante visível. Mas esse líquido ainda é muito aquoso. Ele flui para tanques de concentração a vácuo, onde a baixa pressão e agitadores constantes ajudam a água a evaporar rapidamente. Minuto a minuto, o líquido torna-se mais espesso, transformando-se em um xarope denso.
Quando atinge a concentração ideal, é resfriado lentamente em bandejas de aço até solidificar em um bloco de gel semissólido. Este bloco gelatinoso é a mãe de todos os produtos de gelatina, pronto para ser moldado em duas formas distintas, pó ou folha. Vamos seguir o caminho da velocidade e do volume, a produção de pó. O bloco de gel, agora uma massa morna e elástica semelhante à borracha, é alimentado em uma máquina de extrusão poderosa. Dentro de uma câmara de aço selada, um pistão hidráulico empurra o gel com força imensa contra uma placa de metal perfurada com centenas de orifícios minúsculos. Cada buraco tem apenas 2,5 milímetros de diâmetro. A pressão força o gel através dessas aberturas, criando milhares de fios longos e contínuos que chovem sobre a esteira transportadora, como uma cascata de macarrão transparente. Em linhas de alta capacidade, essa chuva de gelatina cai a uma velocidade impressionante, gerando centenas de metros de fios por minuto. A razão para criar esses fios finos é puramente física. Fios finos têm uma área de superfície maior, o que permite que a umidade evapore muito mais rápido durante a secagem. Isso garante que a gelatina permaneça clara e não amarele, mantendo a qualidade visual que a indústria exige. Os fios, ainda macios e lembrando cordas de marshmallow fresco, caem em uma esteira de resfriamento mantida a cerca de 20 graus Celsius. O ar frio firma a forma dos fios e impede que eles grudem uns nos outros, preparando-os para o desafio térmico a seguir. Eles entram em um túnel de secagem longo, que funciona como um forno de precisão. O objetivo é reduzir a umidade de mais de 90% para apenas 10%, transformando o gel úmido em um produto seco e estável. Dentro do túnel, ar quente sopra continuamente entre 49 e 71 graus Celsius. É um equilíbrio delicado, calor suficiente para secar, mas não tanto a ponto de destruir a elasticidade do colágeno. Os fios viajam por vários níveis de esteiras, banhados por ar seco, que circula em um ciclo fechado, removendo a umidade a cada segundo. Ao sair do túnel, os fios tornaram-se crocantes, leves e duros, como vidro fino. Agora, eles precisam ser pulverizados. Um sistema de corte de alta velocidade pica os fios em pedaços pequenos, que são então lançados em moinhos de martelo ou de rolos. Essas máquinas golpeiam a gelatina seca com força brutal, quebrando-a em grânulos finos. Peneiras vibratórias com aberturas medidas em milésimos de polegada separam o pó. O que é fino, o suficiente, passa. O que é grosso, volta para ser moído novamente. Esse ciclo garante que cada grão de pó seja idêntico ao outro. Finalmente, o pó é embalado automaticamente. Máquinas enchem centenas de pacotes por minuto, selando-os com calor para garantir que nenhuma umidade entre e imprimindo códigos de rastreabilidade que permitem saber a origem exata de cada lote. Enquanto o pó domina o mercado de massa, outra parte da fábrica dedica-se à precisão da gelatina em folhas. Aqui, o bloco de gel concentrado não é esmagado, mas tratado com delicadeza geométrica. O bloco espesso é colocado em uma mesa de rolamento de aço, onde cilindros pesados o pressionam até se tornar uma película quase invisível, com espessura de apenas 5 a 12 centésimos de centímetro. É uma transformação de uma massa bruta para uma lâmina de elegância técnica. Essa folha fina viaja por uma esteira de resfriamento, onde ar frio entre 7 e 12 graus Celsius estabiliza a superfície, transformando o gel em um filme liso e firme, semelhante a plástico. Mecanismos de tensão seguram a folha esticada, enquanto facas rotativas ou lâminas retas descem com precisão cirúrgica, cortando retângulos perfeitos de aproximadamente 10 por 7 centímetros. Essas folhas úmidas são separadas por sopros de ar para não grudarem e colocadas em bandejas de aço com espaçamento exato. Elas entram em câmaras de secagem, onde o ar remove a umidade lentamente para manter a clareza cristalina e evitar que as bordas enruguem ou amarelem. A qualidade é testada fisicamente, o teste de força Bloom. Uma amostra é dissolvida e um êmbolo mecânico pressiona o gel endurecido para medir sua resistência. Se o gel for muito fraco, o lote inteiro é rejeitado.
Apenas as folhas perfeitas são embaladas, seladas em bolsas à prova de umidade e colocadas em caixas, prontas para serem enviadas para cozinhas de todo o país. O que começou como uma montanha de peles e ossos, materiais que pareciam destinados ao descarte, passou por uma metamorfose completa. De carcaças brutas a um ingrediente invisível, leve e versátil que sustenta indústrias inteiras. Por trás de cada folha transparente de gelatina, existe um triunfo da engenharia, onde a ciência domina a matéria orgânica para criar pureza a partir do caos. Na próxima vez que você vir uma sobremesa brilhando na luz ou tomar uma cápsula de remédio, lembre-se da jornada épica que aquele material percorreu. Se você quer continuar descobrindo os segredos por trás das maiores indústrias do mundo, deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal Poder da Indústria. Para cada 3 televisores vendidos no mundo, um vem da China. É uma estatística impressionante que redefine o poder industrial. Num mercado global que vende mais de 231 milhões de aparelhos todos os anos, uma nação transformou a sua população massiva numa força de trabalho imparável, alimentando linhas de montagem gigantescas que funcionam dia e noite. Mas como eles fazem isso? Por trás das paredes de aço dessas fábricas colossais, existe um mundo oculto. Um lugar onde folhas de vidro são mais finas que papel, LEDs são menores que grãos de arroz, e milhões de circuitos minúsculos são unidos. Como é que o caos de peças brutas se transforma na máquina de entretenimento elegante e poderosa que domina as nossas casas? A jornada da fabricação começa, não com aço ou plástico, mas com o silêncio. A jornada começa na parte mais importante, o ecrã. Entramos em salas limpas, massivas. Aqui, o ar é mais puro do que em qualquer outro lugar na Terra. A poeira e a umidade são controladas ao segundo, com uma precisão absoluta. A razão para este extremo? As apostas são incrivelmente altas. Mesmo uma única partícula de poeira, invisível a olho nu, pode arruinar um painel de ecrã inteiro. Um erro que custa centenas de dólares e destrói o produto antes mesmo de ele nascer. O processo é delicado. 2 folhas de vidro ultra finas, polidas até um nivelamento absoluto, entram na linha. Elas são pressionadas juntas como uma sanduíche impossível. No meio reside a camada de cristal líquido. Este é o elemento mágico, a chave que determina como cada pixel individual se ilumina ou muda de cor. Na superfície da primeira folha de vidro, algo incrível acontece. Milhões de transistores microscópicos são organizados com uma precisão que lembra uma cidade em miniatura. Cada um age como um interruptor minúsculo, um porteiro que controla a luz. Na segunda folha, os engenheiros aplicam os filtros de cor, vermelho, verde e azul. Estas 3 cores primárias, quando combinadas em diferentes intensidades, são tudo o que é necessário para produzir milhões de tons únicos. Para garantir que a luz seja guiada com precisão total, filmes polarizadores são anexados na frente e atrás do painel, direcionando o caminho de cada feixe de luz. Quando todas as camadas são fundidas em perfeita harmonia, o painel LCD leve nasce. Mas, neste momento, ele está morto, está escuro. Ele não pode brilhar sozinho. Para que esses milhões de pixels ganhem vida, eles precisam de um parceiro oculto. O painel LCD, por si só, não pode criar luz. Ele só pode bloqueá-la ou deixá-la passar. A luz real vem de trás. É o sistema de retroiluminação LED. Este sistema invisível, colocado diretamente atrás do vidro, é o que transforma o painel silencioso numa tela de imagens vibrantes. E aqui, nas extensas linhas de montagem, no meio de robôs e máquinas, as mãos humanas ainda desempenham um papel vital. Trabalhadores com uma destreza impressionante montam cuidadosamente as tiras de LEDs ao longo das bordas da estrutura. Cada LED é posicionado estrategicamente para garantir que a luz se espalhe uniformemente por todos os cantos do ecrã. Estes LEDs são espantosamente pequenos, não maiores que um grão de arroz, mas, coletivamente, são suficientemente poderosos para iluminar todo o ecrã. No entanto, milhares deles operando juntos geram um calor intenso. O calor é o inimigo da eletrônica. Para combater isso, cada um é soldado firmemente numa folha de alumínio. O metal age como um dissipador de calor gigante, puxando o calor para longe dos LEDs e mantendo as luzes frias durante a operação contínua.
Mas a luz bruta que eles emitem ainda é demasiado áspera, demasiado direta. Ela criaria pontos quentes e sombras no ecrã. Para resolver isso, a luz passa por uma folha de plexiglass transparente. Ela age como um difusor, espalhando os feixes, eliminando pontos quentes e garantindo um brilho suave e uniforme. Camadas de filmes ópticos são empilhadas por cima, afinando o brilho e equilibrando as cores. Quando a retroiluminação finalmente se casa com o painel LCD, a transformação está completa. O sanduíche sem vida de vidro agora pode exibir imagens brilhantes e em movimento. O coração visual da TV está pronto, mas ainda é apenas um ecrã silencioso. Ele não tem inteligência. O ecrã pode brilhar, mas não tem cérebro. Ele não sabe o que mostrar, que som produzir ou como transformar pixels em imagens em movimento. Para ganhar vida, ele precisa das placas de circuito eletrônico, o coração e o cérebro do dispositivo. É aqui nestas placas verdes complexas que bilhões de sinais são processados a cada segundo. Na linha de montagem, os técnicos ficam em longas fileiras. Cada um lida com uma tarefa precisa, com mãos rápidas e firmes. Eles colocam componentes minúsculos em placas de circuito nuas. Transistores, condensadores, resistores, processadores. Cada peça é como uma peça de puzzle microscópica que, quando unida, forma uma rede complexa de controlo. Esta rede decide como as imagens aparecem, como o som é entregue e quão instantaneamente a TV responde ao toque de um botão. Assim que as peças estão no lugar, a placa passa por um banho de solda derretida. Juntas, brilhantes e uniformes aparecem, fortes o suficiente para garantir um fluxo de energia estável, sem curtos circuitos. Mas a automação não é tudo. A supervisão humana continua vital. Trabalhadores espreitam através de lentes de aumento, verificando cada caminho, cada ponto de solda. Eles procuram a menor falha potencial, porque eles sabem que uma única ligação defeituosa, uma solda fria, pode parar todo o sistema. Na placa principal, as portas de entrada são adicionadas: HDMI, USB e LAN. São as portas para a TV comunicar com o mundo exterior. Finalmente, todos os elementos, ecrã, retroiluminação e circuitos, reúnem-se. A mistura sem vida de vidro e plástico transformou-se numa máquina inteligente. Mas toda esta coleção frágil de vidro, circuitos e fios está exposta, está vulnerável. A televisão precisa de uma camada final, uma armadura protetora. Ela deve proteger a delicada estrutura interna contra choques, poeira e o estresse mecânico do transporte. Este passo crucial ocorre na área de moldagem de alta pressão. Aqui o plástico é moldado com uma precisão incrível. A tampa frontal, as molduras laterais e o painel traseiro são formados. Eles devem ser fortes o suficiente para proteger os componentes sensíveis, mas leves o suficiente para os trabalhadores manusearem. Quando as peças chegam à fase final de montagem, a precisão torna-se tudo. Cada peça é cuidadosamente posicionada, ajustada até a menor fração. Elas têm de encaixar-se perfeitamente com os circuitos e o frágil ecrã interno. E aqui está o perigo. O menor desalinhamento, apenas alguns milímetros, pode ser fatal. Poderia criar uma pressão desigual sobre o frágil ecrã de cristal líquido. O resultado? Deformação da imagem, manchas de luz, ou até mesmo uma racha catastrófica que destrói o ecrã. É por isso que cada movimento aqui é medido, deliberado e exato. Parafusos, clipes e soldas térmicas fixam cada ligação, fundindo os elementos separados numa única unidade sólida. O televisor já não parece um trabalho em progresso, parece inteiro, polido e pronto. Mas será que a sua aparência corresponde ao seu desempenho? Antes de poder deixar a fábrica, ele deve enfrentar a pista de obstáculos. Pode parecer que a TV está terminada, mas antes que possa ser certificada e enviada, deve passar por uma série de testes de qualidade rigorosos. O processo começa com a inspeção da imagem, o fator que define a experiência do utilizador. O ecrã inteiro é digitalizado por câmaras de ultra alta resolução e sensores ópticos altamente sensíveis. Eles são capazes de detectar os mais ínfimos pixels mortos.
aqueles que ficam permanentemente escuros ou acesos, perturbando a uniformidade da imagem. O sistema também mede o brilho, a consistência em toda a superfície, identificando áreas que estão demasiado brilhantes, demasiado escuras ou que mostram fugas de luz. Testes de cor são realizados usando escalas de gradiente e sequências de vídeo em rápido movimento, avaliando a precisão do tom e a suavidade nas transições. A seguir, os testes de áudio. Os altifalantes e os caminhos de sinal são levados ao limite. Eles são forçados a passar por uma ampla gama de frequências, desde graves profundos até agudos nítidos. Eles funcionam por períodos prolongados para garantir que o som permaneça claro, livre de distorção ou zumbido. Finalmente começam os testes de resistência. As TVs são ligadas e desligadas milhares de vezes. Elas são operadas dentro de câmaras que simulam temperaturas e umidade extremas, do calor do deserto ao frio ártico. Elas são até submetidas a fortes vibrações, imitando as tensões de um longo e turbulento transporte marítimo. Somente após sobreviver a todos estes desafios, a televisão ganha o seu selo de certificação. Está provado que é resistente, mas, neste momento, ainda é apenas uma peça de hardware sem vida. Falta-lhe a alma. Depois de passar por todas as rigorosas inspeções, a TV é hardware puro. Para transformá-la num dispositivo verdadeiramente inteligente, o passo final no chão de fábrica é carregar o software. Os trabalhadores conectam cada unidade a computadores especializados que instalam o sistema operativo, juntamente com as aplicações básicas. Este cérebro digital é o que permite à TV não só exibir imagens e produzir som, mas também conectar-se à internet, abrir plataformas como YouTube ou Netflix e ligar-se a outros dispositivos no ecossistema doméstico. Os engenheiros, então, executam uma série de verificações funcionais. Eles testam a rapidez com que o controle remoto responde, medem a estabilidade da ligação Wi-Fi, verificam a capacidade da TV de executar múltiplas aplicações sem falhas, garantindo que o sistema seja intuitivo para o utilizador. Somente quando cada funcionalidade opera sem problemas, da conectividade à navegação, a televisão pode oficialmente ganhar o nome de Smart TV, um centro de entretenimento completo, pronto para ser embalado. Com a montagem e as inspeções concluídas, a TV entra na fase final da sua jornada, preparando-se para deixar a fábrica. Os trabalhadores colocam cada unidade em armações de espuma moldada, com cada canto firmemente preso para minimizar a vibração durante o transporte. O corpo da TV é então envolto em sacos antiestáticos e película protetora de plástico, garantindo que a superfície permaneça livre de riscos. Em seguida, os aparelhos são embalados em caixas de cartão multicamadas. Caixas resistentes, claramente impressas com números de lote, códigos QR e datas de produção. Isto permite um rastreamento preciso e eficiente em toda a cadeia de abastecimento. Acessórios como o controle remoto, cabo de alimentação e manual do utilizador são cuidadosamente organizados no interior. Estas caixas são empilhadas em paletes, envoltas em filme extensível e movidas para armazéns centrais. A partir daí, milhares de contentores são carregados e enviados, viajando por estrada, mar e ar para todos os cantos do globo. No momento em que uma TV chega à sala de estar de alguém, ela representa mais do que um dispositivo eletrônico. É o produto de um vasto motor industrial. O resultado de centenas de pessoas, máquinas e processos rigorosamente coordenados que trabalham juntos para alcançar a perfeição em cada unidade. Por trás dessa frágil concha, existe um motor tecnológico completo. Das salas limpas que montam ecrãs aos trabalhadores, que colocam cada pequeno LED, passando por placas de circuito microscópicas e software inteligente. A China transformou a sua mão de obra e escala numa máquina de produção massiva, fornecendo centenas de milhões de TVs para o mundo. Mas a questão permanece. Será que a velocidade e o custo por si sós serão suficientes para manter a sua posição contra nações que se concentram na inovação e na força da marca? Imagine um lugar onde o chão sob seus pés se move como a água e o ar queima como o interior de um forno. Estamos no Mar da Morte, uma vastidão onde pneus derretem no asfalto a 71 graus Celsius. E meses depois, o aço corre o risco de trincar com o frio congelante.
Aqui, a natureza grita que humanos não são bem-vindos, mas a China ignorou o aviso. Eles apostaram 3,5 bilhões de dólares em uma ideia impossível: construir uma ferrovia de aço e concreto sobre um oceano de areia instável. Como 12 mil trabalhadores conseguiram domar dunas que engolem prédios inteiros para criar a maior linha férrea do deserto no mundo. Para entender a loucura desta missão, você precisa sentir o tamanho do tabuleiro de jogo. O deserto de Taklamakan não é apenas um monte de areia, é um monstro geográfico de 337 mil quilômetros quadrados. É uma área maior do que muitos países europeus, permanecendo por séculos como uma mancha branca e vazia no mapa da China. Durante o verão, a temperatura da superfície é tão brutal que você poderia fritar um ovo na areia em segundos. No inverno, o deserto vira um congelador a céu aberto, chegando a 25 graus negativos. Essa variação térmica de quase 100 graus é o pesadelo de qualquer engenheiro. Materiais comuns expandem e contraem até se partirem. Mas por que alguém tentaria construir aqui? A resposta está enterrada nas profundezas. Sob essas dunas assassinas, repousam bilhões de toneladas de petróleo, gás natural e carvão. É um tesouro de energia, trancado em um cofre que ninguém conseguia abrir. Para a China, quebrar esse código não era apenas uma questão de orgulho, mas de sobrevivência econômica. A missão era clara: construir o loop do deserto de Taklamakan, uma rede ferroviária circular de 2.685 quilômetros. Mas havia um problema físico fundamental. Como você desenha uma linha reta em um mapa que muda todo dia? As dunas aqui não ficam paradas. Elas migram com o vento, movendo-se metros por ano, capazes de enterrar qualquer estrada em questão de dias. Antes de despejar a primeira gota de concreto, os engenheiros travaram uma guerra de inteligência. Eles usaram satélites para mapear o caos e estudaram os corredores de vento por meses. Equipes de topografia marcharam para o deserto profundo, perfurando o solo centenas de vezes para encontrar qualquer coisa sólida sob a areia fofa. Eles precisavam encontrar um caminho onde o trem não fosse varrido por tempestades de areia violentas, mas que ainda passasse perto o suficiente dos campos de petróleo. Quando o trajeto foi finalmente decidido, a equipe enfrentou o primeiro grande obstáculo físico. As máquinas pesadas, guindastes, caminhões, escavadeiras, afundariam instantaneamente na areia macia. Você não pode construir uma ferrovia de alta tecnologia se seus caminhões estão atolados. A solução para este problema de bilhões de dólares foi chocantemente simples e antiga. Eles não usaram nanotecnologia ou lasers. Eles usaram palha. Imagine a cena. Antes das máquinas gigantes chegarem, um exército de agricultores locais caminhou para as dunas. Armados apenas com feixes de palha seca, galhos e bambu, eles começaram a plantar uma defesa contra o vento. Mas não foi aleatório. Foi geometria pura aplicada à sobrevivência. Eles enterraram a palha na areia, formando um padrão de tabuleiro de xadrez perfeito. Cada quadrado dessa rede tem exatamente 1 metro quadrado. E aqui está o segredo da engenharia. A palha não é colocada reta, mas inclinada, forçada na areia para criar barreiras baixas. Quando o vento feroz do deserto atinge esses quadrados, ele não consegue fluir suavemente. A grade de palha quebra a velocidade do vento, forçando-o a soltar a areia que carrega. Em vez de mover as dunas, o vento fica preso na armadilha. Sob um sol que faz o ar tremer, esses trabalhadores cobriram centenas de hectares com essa pele geométrica. De cima, parece que alguém desenhou uma grade infinita sobre o deserto. O efeito foi imediato. A areia que antes fluía como água parou. O chão endureceu. Pela primeira vez na história daquele lugar, um caminhão carregado podia dirigir sobre as dunas sem ser engolido. A fundação primitiva estava pronta. Agora era hora de trazer os pesos pesados. A palha parou o vento, mas um trem de carga pesa milhares de toneladas. Construir trilhos diretamente sobre a areia, mesmo que estabilizada com palha, seria um desastre. A vibração do trem faria a areia se liquefazer e os trilhos afundariam. Os engenheiros precisavam transformar a areia em pedra. E para fazer isso, eles usaram o ingrediente mais raro do deserto: água. Parece contraditório despejar água preciosa na areia, mas na física do solo, a água age como uma cola.
Centenas de tratores primeiro nivelaram as dunas, cortando os topos e preenchendo os vales para criar uma estrada plana. Então, sistemas de irrigação e caminhões-pipa começaram a injetar água na areia solta. Não para cultivar plantas, mas para preparar o solo para a violência dos rolos compressores. Assim que a areia atingiu a umidade perfeita, rolos de aço gigantes começaram a passar. O som devia ser ensurdecedor, o estrondo de metal vibrando contra a terra, expulsando cada bolha de ar entre os grãos de areia. Passagem após passagem, a areia fofa foi esmagada até se tornar uma laje densa e compacta. Mas eles não pararam por aí. Para garantir que essa base nunca se desfizesse, caminhões trouxeram toneladas de solo avermelhado de outras regiões. Eles espalharam essa terra sobre a areia compactada como uma tampa protetora. Mais uma vez, os rolos passaram fundindo as camadas. O que antes era um oceano de pó instável, agora era uma cicatriz vermelha e dura, cortando o deserto, forte o suficiente para suportar o peso de guindastes e concreto. O deserto tinha ganhado um chão artificial. Mesmo com um chão sólido, o deserto tem outra arma: as dunas gigantes que se movem. Uma tempestade de areia ruim poderia enterrar a linha férrea sob metros de areia em uma única noite. Limpar os trilhos todo dia seria impossível. A solução dos engenheiros foi radical. Se o chão é o problema, vamos sair do chão. Eles decidiram construir uma estrada no céu. Mais de 65% da ferrovia Rotan-Rokiang não toca a areia. Ela flutua. Cerca de 500 quilômetros de trilhos correm sobre viadutos elevados. Para sustentar isso, eles tiveram que erguer uma floresta de concreto no meio do nada. 11 mil pilares de ponte começaram a subir do chão. A construção desses pilares foi uma batalha contra o relógio e o termômetro. Durante o dia, o calor era tão intenso que o concreto secaria rápido demais e racharia antes de endurecer. Então, a obra virou noturna. Sob a luz de holofotes, enquanto o deserto esfriava, as equipes perfuravam dezenas de metros para baixo, passando pela areia até encontrar cascalho sólido lá no fundo. Eles inseriam gaiolas de aço e bombeavam concreto, criando raízes profundas que nem o vento mais forte poderia arrancar. Sobre essas raízes, os pilares subiram, alguns chegando a 15 metros de altura. Eles usaram moldes especiais e aditivos químicos para que o concreto resistisse ao sal corrosivo do solo. A visão é surreal. Fileiras infinitas de colunas cinzas marchando para o horizonte como um exército de gigantes petrificados. O design é genial em sua simplicidade. O vento e a areia agora podem passar livremente por baixo dos viadutos. A ferrovia deixa o deserto fluir em vez de tentar bloqueá-lo. Com o esqueleto de concreto pronto, era hora de colocar a coluna vertebral de aço. Esta fase exigia uma força bruta, combinada com uma delicadeza de relojoeiro. Guindastes monstros capazes de levantar centenas de toneladas começaram a içar vigas de concreto pré-moldado. Essas vigas, pesando tanto quanto uma baleia azul, tinham que ser encaixadas no topo dos pilares, com uma margem de erro de apenas alguns milímetros. Um erro aqui, um desalinhamento minúsculo, e um trem em alta velocidade poderia descarrilar. Sobre essas vigas, eles colocaram os dormentes e, finalmente, os trilhos de aço. Cada segmento de trilho tem 80 metros de comprimento. Trabalhadores e máquinas automatizadas alinharam o aço, apertando parafusos e soldando juntas para criar uma fita contínua de metal. Durante 11 meses, essa linha de montagem móvel avançou pelo deserto, deixando para trás um rastro de aço brilhante. Mas antes de qualquer passageiro embarcar, a linha teve que passar pelo teste final de tortura. Trens de teste pesados, carregados com sensores, correram para frente e para trás. Eles mediram tudo: quanto a ponte afundava com o peso, quanto ela vibrava com o vento, como os trilhos reagiam ao calor do meio-dia. Os sensores confirmaram o impossível. A estrutura era estável. A areia não se acumulava nos trilhos. O plano tinha funcionado. Mas construir é uma coisa, manter é outra. Em um ambiente tão hostil, a natureza tenta destruir tudo o que o homem faz. Para proteger essa conquista, a China olhou para outro projeto vizinho, a rodovia do deserto de Tarim, e aplicou uma lição vital: a melhor defesa é a vida. Eles decidiram criar um cinturão verde ao longo das rotas de transporte.
Mais plantas precisam de água e estamos no centro de um deserto árido. Trazer água de caminhão seria caro demais. A solução estava brilhando no céu o tempo todo. O deserto recebe mais de 2.700 horas de sol brutal por ano. Os engenheiros transformaram esse inimigo em aliado. Eles construíram 86 estações de bombeamento ao longo da rota, todas cobertas por painéis solares. Essas estações usam a energia do sol para alimentar bombas poderosas que sugam água salobra de aquíferos a 100 metros de profundidade. Essa água não serve para beber, mas é perfeita para certas plantas do deserto. Uma rede complexa de tubos pretos corre sob a areia, gotejando água diretamente nas raízes de 200.000 árvores e arbustos plantados ao longo da via. Essas plantas formam uma parede viva que segura a areia e protege o asfalto e o aço. É um sistema de ciclo fechado impressionante. O sol que tenta secar o deserto é usado para bombear a água que o torna verde. Isso transformou a rota no primeiro corredor de deserto com carbono zero do mundo. É a tecnologia criando um oásis artificial para proteger a indústria. Hoje, se você olhar para o mapa, o anel está fechado. Onde antes havia apenas o silêncio mortal e o assobio do vento nas dunas, agora existe o som rítmico de rodas de aço nos trilhos. O loop do deserto de Taklamakan está completo. O Mar da Morte foi transformado em um corredor de energia vital para a economia global. Mas talvez o mais surpreendente não seja o petróleo ou o carvão, são os turistas. Pessoas agora pagam até $120 para viajar confortavelmente através do coração do inferno. Elas olham pela janela do trem com ar-condicionado e veem a imensidão dourada que, por séculos, matou qualquer um que tentasse atravessá-la. Essa ferrovia é mais do que infraestrutura. É um monumento à teimosia humana. É a prova definitiva de que, com concreto suficiente, precisão de aço e uma vontade inquebrável, não existe lugar na Terra que não possa ser alcançado. A areia ainda se move, o calor ainda queima, mas o trem continua avançando. Todos os anos assistimos impotentes, enquanto uma força incontrolável devora a nossa economia e a nossa terra. Incêndios florestais varrem o continente, transformando florestas em cinzas e causando um prejuízo econômico colossal de $893 bilhões. Nós contra-atacamos com tudo o que temos: aviões-tanques gigantescos, barragens de concreto maciço e tecnologia de ponta. Mas muitas vezes perdemos essa guerra. No entanto, existe um engenheiro silencioso que já resolveu esse problema. Ele não tem orçamento, não usa plantas de construção e trabalha totalmente de graça, usando apenas lama, dentes e madeira. Ele constrói estruturas que armazenam 65 milhões de galões de água e param o fogo onde nossas máquinas falham. Nós quase exterminamos essa criatura para fazer chapéus de luxo, mas agora percebemos que esse animal de 30 quilos pode ser a única coisa entre nós e o colapso total da nossa infraestrutura hídrica. Bem-vindos ao poder da indústria. Para entender por que precisamos desesperadamente dessa solução biológica, primeiro precisamos olhar para a maquinaria quebrada do nosso próprio mundo. O sistema hídrico que sustenta a civilização moderna está falhando sob o peso da nossa própria indústria. A cada ano despejamos mais de 100 milhões de toneladas de produtos químicos industriais e 50 milhões de toneladas de plástico diretamente na natureza. Esses venenos fluem silenciosamente para os nossos rios, transformando as artérias do planeta em canais tóxicos. O poderoso rio Mississippi, que drena 40% de todos os Estados Unidos, tornou-se uma esteira rolante de poluição. A cada verão, ele carrega tantos fertilizantes e detritos que cria uma zona morta no Golfo do México. Em 2023, essa área onde nada consegue sobreviver expandiu-se para 3.058 milhas quadradas. Isso é uma mancha de morte quase do tamanho de todo o estado de Delaware. Nós tentamos controlar esses rios com concreto. Construímos diques, drenamos pântanos e removemos quase metade das florestas naturais que absorviam as enchentes. O resultado? Transformamos um rio que dava vida em uma máquina de inundações. O desastre de 1927
causou danos que hoje custariam mais de 25 bilhões de dólares. E enquanto a água se torna tóxica, a Terra seca. O aquecimento global está aumentando a temperatura em 0,2 graus a cada década. O solo torna-se pólvora. Em apenas um ano, o fogo consumiu 2,69 milhões de acres de terra. Rios secam, a umidade desaparece, e a infraestrutura humana de aço e cimento não consegue reter a água necessária para parar as chamas. Precisamos de uma nova estratégia. Em meio a esse colapso industrial, a solução retornou dos livros de história. Estamos falando do castor norte-americano. Entre o século XVII e o final do século XIX, a humanidade moveu uma guerra industrial contra eles, caçando mais de 60 milhões de animais até a quase extinção total. No início dos anos 1900, restavam apenas algumas centenas, escondidos em pântanos remotos. Não percebemos que, ao matá-los, estávamos demitindo os melhores engenheiros hidráulicos do planeta. A engenharia do castor é genial em sua simplicidade. Nós, humanos, construímos barragens sólidas para bloquear a água, criando uma pressão imensa. O castor faz o oposto. Ele constrói estruturas permeáveis de galhos e lama que não param a água, mas a desaceleram. Imagine uma válvula gigante e natural. Ao frear a correnteza, a água é forçada a se espalhar para os lados e, o mais importante, a penetrar fundo no solo. Isso recarrega os lençóis freáticos subterrâneos, criando uma reserva invisível que mantém a terra úmida, mesmo quando não chove há meses. A eficiência econômica disso é humilhante para a nossa tecnologia. Na República Tcheca, um projeto de barragem humana, orçado em $1.2 milhão, ficou travado na burocracia por 7 anos. Enquanto os papéis eram assinados, uma colônia de castores mudou-se para o local. Sem gastar um centavo, sem reuniões e sem caminhões, eles construíram uma represa exata no local planejado. Eles restauraram o pântano com tal perfeição que os oficiais cancelaram o projeto humano. Os castores fizeram o trabalho de infraestrutura pesada de graça. O que esses animais produzem não é apenas uma lagoa bonita, é um produto industrial de alta performance, uma rede de segurança contra secas e incêndios. Vamos olhar para os números. No rio Metal, um local devastado pela seca, ecologistas soltaram 300 castores. Em apenas 10 anos, esses trabalhadores incansáveis construíram 176 novos lagos. O volume de armazenamento é estonteante. Uma única represa de castor pode reter cerca de 1 milhão de galões de água superficial. Toda a rede criada por eles agora segura mais de 65 milhões de galões de água todos os anos. Isso é água suficiente para abastecer uma casa inteira por mais de 20 anos. E isso é apenas na superfície. No subsolo, essas lagoas injetam milhões de galões extras nos aquíferos, mantendo os riachos fluindo frios mesmo no pico do verão. Mas a função mais impressionante é a proteção contra o fogo. Satélites da NASA confirmaram o que parecia impossível. Áreas com represas de castores retêm 3 vezes mais umidade do que áreas sem elas. Quando o incêndio de Twisp varreu a região em 2015, ele queimou tudo, mas parou na borda dos lagos dos castores. A terra estava tão úmida que o fogo não conseguiu avançar. Bombeiros com helicópteros usaram essa água para combater as chamas. Esses animais construíram fortalezas à prova de fogo no meio do inferno. Essa água fria e estável torna-se a base para reativar uma linha de produção biológica que estava parada. O estado de Washington viu suas populações de salmão caírem entre 70% e 90%. O concreto e o aquecimento das águas estavam matando os peixes que sustentam todo o ecossistema. Parecia irreversível, mas o projeto Castor de Tulalip mostrou o poder da bioengenharia. Desde 2014, mais de 200 castores foram soltos estrategicamente. Eles construíram complexos industriais naturais, cadeias de 12 ou 13 barragens consecutivas. Essas estruturas filtram a água, baixam a temperatura e criam berçários perfeitos, cheios de insetos para os jovens salmões comerem. O resultado? Centenas de peixes juvenis começaram a aparecer em riachos que antes eram considerados mortos. Onde escavadeiras e milhões de dólares falharam, a lama e os galhos tiveram sucesso.
Mas para entender o valor real desse animal, precisamos olhar para o passado sombrio. Precisamos entender a indústria brutal que quase os apagou da face da terra. Por 3 séculos, o castor não foi visto como um engenheiro, mas como matéria-prima. O seu subpelo ultrafino era o material mais desejado da Europa para fazer chapéus de feltro de luxo. Uma única pele valia tanto que impulsionou uma caçada que quase limpou o continente. Vamos entrar na fábrica para ver como a natureza era transformada em produto através de um processo mecânico brutal. No curtume, cada pele seca era recebida como um diamante bruto. Elas recebiam um código de identificação feito de furos perfurados na pele para rastreamento. O processo começava com a reidratação. As peles duras eram jogadas em tanques gigantes com água salgada e produtos químicos por mais de 12 horas para amolecer. Depois, vinha a violência mecânica controlada. A pele passava por máquinas de descarnamento. Lâminas rotativas afiadas raspavam a camada de gordura e carne do avesso da pele com precisão milimétrica. O objetivo era deixar a superfície perfeitamente uniforme. Em seguida, um banho químico desengordurante removia qualquer óleo natural restante. Se ficasse 1 grama de gordura, o couro apodreceria. Era uma linha de montagem de precisão, onde a pele de um animal selvagem era convertida em um tecido industrial estável. Mas o passo mais crítico e arriscado ainda estava por vir. Para fazer o feltro de luxo, era preciso remover os pelos de guarda-grossos, sem arrancar o subpelo macio e valioso que ficava por baixo. Era uma operação cirúrgica em escala industrial. Primeiro, a pele era mergulhada em uma solução química calibrada, exatamente para soltar apenas as raízes dos pelos grossos. Uma mistura errada e todo o pelo cairia, destruindo milhares de dólares em segundos. Depois do banho químico, vinha o trabalho manual de alta tensão. O trabalhador colocava a pele sobre uma viga e, usando uma ferramenta cega, empurrava os pelos grossos para fora. Era preciso força e delicadeza. Se a pele rasgasse, era lixo. Se o subpelo saísse junto, era lixo. A margem de erro era 0. Depois dessa etapa angustiante, a pele entrava nos tambores de curtimento. Óleos especiais eram martelados profundamente nas fibras por máquinas de percussão para garantir maciez eterna. Lâminas de precisão cortavam o pelo na altura exata do design da moda. Todo esse esforço, toda essa tecnologia, toda essa cadeia logística existia apenas para colocar um chapéu na cabeça de alguém. Hoje, a indústria mudou. A fábrica moderna não mata o castor, ela o contrata. Em lugares como Washington, criamos equipes de logística para gerenciar esses engenheiros vivos. Quando um castor derruba uma árvore em um quintal e vira um incômodo, não chamamos um exterminador. Chamamos a equipe de relocação. É uma operação de resgate técnico. O animal é capturado com armadilhas humanitárias, passa por exames de saúde completos e é transportado em caixas especiais, como um consultor VIP sendo levado para o local de trabalho. O destino? Bacias hidrográficas queimadas e secas que precisam desesperadamente de reparo. Em 2023, mais de 150 dessas transferências de engenheiros foram realizadas. Eles são soltos em riachos estéreis e imediatamente começam a trabalhar, sem custo, sem ordens. Eles constroem represas, diminuem a velocidade da água e baixam a temperatura dos rios. O que era um problema no subúrbio torna-se a salvação na floresta. Estamos finalmente usando a força de trabalho certa para o trabalho certo. Olhe para as imagens de satélite. De um lado, a terra cinza e morta, queimada por incêndios que custaram bilhões. Do outro, manchas de verde vibrante e água brilhante, criadas sem gastar quase nada. Passamos séculos tentando dominar a água com aço e concreto. Gastamos fortunas combatendo o fogo com aviões e produtos químicos. Mas a infraestrutura mais avançada, resiliente e econômica não saiu de um laboratório humano. Ela sempre esteve aqui, nadando nos nossos rios. Só precisávamos parar de transformá-la em chapéus e deixá-la fazer o seu trabalho. O futuro da nossa sobrevivência pode não depender de novas invenções, mas de velhos instintos. Dentes, lama e galhos. Esse é o verdadeiro poder da indústria. A rede ferroviária da América tem mais de 140 mil milhas.
Todos os dias, milhões de toneladas de carga movem-se sobre ela a alta velocidade, mas este sistema gigante está equilibrado no fio da navalha. Um erro minúsculo, mais fino que um cartão de crédito. Apenas 0,02 polegadas. Não é um pequeno defeito. É a diferença entre uma viagem suave e um comboio inteiro a vibrar perigosamente fora do seu caminho. As apostas são totais, a cada segundo de cada dia. Para construir isto, os engenheiros têm de dominar dois mundos completamente opostos. O mundo do fogo líquido, a 4.500 graus, e o mundo dos lasers, com uma precisão que o olho humano mal consegue ver. Como é que eles transformam o caos do aço derretido na linha mais perfeita e segura da Terra? A viagem não começa nos campos abertos. Começa no coração de fábricas gigantescas onde o metal nasce. É aqui que o componente mais crítico, o próprio carril de aço, é forjado. Dentro de fornos elétricos a arco e altos fornos, as temperaturas atingem níveis quase inimagináveis, ultrapassando os 2.900 graus Fahrenheit. Isto é mais quente do que a lava de um vulcão. A esta temperatura, o aço não é um sólido, é um rio de fogo brilhante. Um sistema de alimentação totalmente automatizado mede cada ingrediente com uma precisão ao nível da libra. Minério de ferro, coque e aditivos são misturados na proporção exata. Enquanto o metal ferve, robôs gigantes resistentes ao calor agitam o banho líquido, retirando impurezas. Em momentos exatos calculados ao segundo, elementos cruciais como o manganês e o crômio são adicionados. Eles são o que dá ao aço a sua força lendária e a capacidade de resistir ao desgaste de milhões de rodas. Quando a composição química está perfeita, este aço líquido é vertido em moldes, arrefecendo ligeiramente para formar blocos sólidos chamados tarugos. Mas este aço, embora sólido, está estressado e instável. É imediatamente transferido para um poço de imersão. Isto é essencialmente um forno de espera gigante, que mantém os tarugos a uma temperatura constante entre 2.200 e 2.300 graus Fahrenheit. Por que este banho de calor? Para acalmar o aço por dentro. Se arrefecesse demasiado depressa, criaria fissuras microscópicas, uma falha fatal que poderia partir o carril anos mais tarde. Agora, o tarugo de aço estabilizado, ainda a brilhar com um vermelho vivo, está pronto para ser esculpido. Ele entra numa linha de laminagem contínua. Isto não é fundição, é escultura através de força bruta. O aço é espremido e esticado como massa, mas com uma força de milhões de libras. Primeiro passa pelo laminador de desbaste. Um conjunto de rolos gigantes agarra o tarugo e espreme-o, reduzindo drasticamente a sua espessura e alongando-o. De seguida passa pelos suportes intermédios. Aqui, um conjunto inteligente de rolos escalonados não só pressiona o aço, mas também o roda. Esta rotação é vital para distribuir a tensão uniformemente, assegurando que não há pontos fracos. Finalmente, o aço entra no suporte de acabamento. Estes são os rolos mestres, os escultores finais. Tem ranhuras de precisão que moldam o aço na sua icônica forma de I. Esta forma não é acidental, é uma obra-prima de engenharia. A cabeça espessa no topo suporta a roda do comboio. A base larga embaixo distribui essa pressão por uma área maior. E a alma fina no meio poupa uma quantidade imensa de aço e peso, mantendo a força estrutural. Entre cada passagem pelos rolos, jatos de água a alta pressão atingem o aço, e isto arranca instantaneamente a carepa de óxido e ajuda a controlar a temperatura. Durante todo este balé de força, sensores laser medem o perfil do carril milhares de vezes por segundo, garantindo que cada milímetro corresponde ao design. O carril tem agora a sua forma, mas saiu da laminagem incandescente e cheio de tensão. Se fosse deixado a arrefecer ao ar, tornar-se-ia quebradiço. Precisa de ser domesticado. Imediatamente o carril passa por um sistema de pulverização de água a alta pressão. Uma névoa densa e controlada envolve o metal quente. O caudal e a velocidade são controlados por computador para garantir um arrefecimento perfeitamente uniforme. Se um lado arrefecesse mais depressa que o outro, o carril deformar-se-ia.
Depois deste choque térmico controlado, o carril entra na zona de tratamento térmico. Dependendo do seu objetivo final, pode ser submetido a têmpera ou recozimento em fornos, que operam entre 900 e 1100 graus Fahrenheit. Este processo alivia as tensões internas, tornando o aço incrivelmente duro à superfície, mas mantendo-o flexível por dentro. É isto que permite ao carril aguentar milhões de ciclos de carga sem falhar. Agora temos carris individuais, fortes e direitos. Mas os comboios modernos não correm sobre peças pequenas. Eles precisam de fitas de aço contínuas. Na fábrica, a tecnologia de soldadura topo a topo por faísca entra em ação. As extremidades de 2 carris são alinhadas com uma precisão de 1/100º de polegada. Uma corrente elétrica maciça é disparada, aquecendo as extremidades a mais de 2.700 graus Fahrenheit. Em segundos, as 2 extremidades tornam-se uma só. Não há cola, não há parafusos. O próprio metal é soldado ao nível molecular. Uma máquina de retificação automática entra imediatamente e remove qualquer excesso de metal, tornando a junta perfeitamente lisa, mais forte que o próprio carril. Os carris, agora em segmentos longos e perfeitos, estão prontos. A fábrica fez o seu trabalho. Mas um carril, por mais forte que seja, é inútil sem uma fundação capaz de suportar o seu poder. Transferimos-nos para o local de construção. O primeiro passo é o balastro. Essa cama de pedras britadas que se vê em todas as linhas férreas é, talvez, o herói desconhecido de todo o sistema. O balastro tem 3 trabalhos críticos. Primeiro, distribui o peso imenso do comboio pela plataforma de terra. Segundo, permite que a água da chuva drene imediatamente, impedindo que os carris se afundem na lama. Terceiro, atua como um amortecedor gigante, absorvendo a vibração. A escala disto é impressionante. Para construir apenas 1 milha de via, as equipas precisam de cerca de 3.500 toneladas de balastro. São 7 milhões de libras de pedra. É o peso equivalente a mais de 10 jatos Boeing 747, apenas para 1 milha. E não é qualquer pedra. Não são pedras de rio, lisas e redondas. É granito triturado ou rocha basáltica com arestas vivas. Por quê? Porque as arestas vivas encaixam umas nas outras, como um puzzle tridimensional, criando um leito estável que não desliza. Vagões tremonha especializados despejam estas pedras, e máquinas reguladoras de balastro da Harsco ou Placer usam lâminas, arados e escovas rotativas guiadas a laser para espalhar as pedras numa camada perfeitamente nivelada. A cama de pedra está pronta. Agora, precisamos da espinha dorsal que irá manter os carris à distância exata, as travessas. Em projetos modernos, uma máquina automática de colocação de travessas faz o trabalho pesado. É um pórtico gigante que se move ao longo da via. As suas garras hidráulicas agarram cada travessa de betão, pesando entre 600 e 700 libras cada, e colocam-na exatamente no local designado, espaçadas cerca de 24 polegadas. A velocidade é incrível. Uma única máquina pode instalar mais de 2.000 destas lajes de betão num único turno de trabalho. O trabalho que levaria semanas a uma equipa humana é feito em horas, e o betão é rei. As antigas travessas de madeira tratadas duravam 20 a 30 anos. Estas travessas de betão de alta resistência são mais pesadas, mais estáveis e duram mais de 50 anos. Com milhares de travessas no sítio, os carris chegam. São frequentemente entregues em carril soldado contínuo, CWR, fitas de aço gigantes pré-soldadas na fábrica, com até 1/4 de milha de comprimento. Um comboio especial desenrola lentamente este carril de aço sobre as travessas. Antes de o fixar, as equipas usam equipamento hidráulico para o tensionar. O aço expande com o calor e contrai com o frio. Ao esticá-lo para uma tensão neutra, os engenheiros garantem que o carril não fivela no verão mais quente, nem parte no inverno mais frio. Os carris estão esticados sobre as travessas, que estão sobre o balastro, mas tudo ainda está solto. Agora começa o trabalho de precisão, o paradoxo no terreno. Primeiro, o sistema de fixação.
Um trabalhador coloca uma almofada de borracha entre o aço e o betão para absorver choques. Depois, uma placa de base de aço. Finalmente, clipes de aço elásticos são martelados no lugar. E os parafusos de ancoragem são apertados com uma chave dinamométrica a uma força exata, tipicamente entre 150 a 200 pés-libra. O carril está preso, mas a fundação de balastro por baixo ainda não está sólida. É aqui que entra a máquina mais satisfatória de toda a construção, a máquina de ataque, Tamping Machine. Esta maravilha tecnológica move-se lentamente ao longo da via. Primeiro levanta suavemente todo o carril e atravessa, alguns centímetros no ar. Depois, dezenas de dedos de aço vibratórios mergulham profundamente no balastro, de ambos os lados da travessa. E então, eles vibram. Com uma frequência de 35 a 40 vezes por segundo, estes dentes agitam as pedras, forçando-as a assentar e a encaixarem-se firmemente debaixo da travessa. Isto cria uma fundação sólida como rocha, mas que ainda consegue drenar água. Enquanto faz isto, um sistema de lasers e giroscópios a bordo mede a altura e o nível do carril. A precisão de alinhamento desta máquina é de 1/10 de polegada. Finalmente, os segmentos de 1/4 de milha são ligados. No terreno, a soldadura aluminotérmica é usada. Um molde de cerâmica é colocado à volta da junta. Uma mistura de pó de alumínio e óxido de ferro é inflamada. A reação química atinge os 4.500 graus Fahrenheit. Aço líquido puro flui para dentro do molde, preenchendo a lacuna. O excesso é cortado e a junta é polida. A fita de aço é agora contínua. A linha parece perfeita, mas parecer não é suficiente na engenharia ferroviária. As apostas são demasiado altas. As máquinas de construção saem. Os inspetores finais entram. Primeiro, um técnico caminha ao longo de cada centímetro do carril com um detetor de falhas ultrassônico. É como um raio-x para o aço, que procura microfissuras internas ou defeitos da soldadura que o olho não pode ver. Depois, um carro de medição de geometria da via é rebocado ao longo da linha. Esta é a prova final. Equipado com lasers, sensores e computadores, ele mede simultaneamente a elevação, a inclinação, a curvatura e a largura exata entre os carris. E aqui está o número final, o número que nos trouxe aqui. A tolerância permitida para a geometria da via acabada é de apenas mais ou menos 0,02 polegadas, mais fino que um fio de cabelo humano, numa estrutura que pesa milhões de toneladas por milha, construída ao ar livre, sobre pedra e terra. Se qualquer desvio for encontrado, as máquinas de ataque voltam para o corrigir. Quando tudo está perfeito, um comboio de teste é enviado. Ele acelera gradualmente, de 30 para 80 milhas por hora, enquanto centenas de sensores a bordo medem a vibração e a estabilidade. Só então, depois de passar neste exame final, é que a via é oficialmente comissionada. Desde o fogo de 4.500 graus até a precisão de 0,02 polegadas, a jornada está completa. Quando o primeiro comboio de carga desliza sobre a via recém-terminada, não é apenas aço sobre pedra. É o culminar de forças imensas e engenharia delicada. É a prova de que a humanidade pode controlar o poder do fogo de um vulcão com a precisão de um cirurgião. Da próxima vez que ouvir o apito de um comboio à distância, lembre-se do que está por baixo dele, uma linha de fogo perfeitamente equilibrada no fio da navalha.